Minha nora sorriu ao ouvir o médico dizer que eu tinha 3 dias de vida e sussurrou no meu ouvido: "Enfim, seu dinheiro é meu." Ela não sabia que eu estava fingindo estar desenganada só para descobrir quem ela realmente era. Fiz que não ouvi e esperei. Ela não imaginava quem ia entrar no meu quarto à meia-noite para ouvir tudo o que ela tinha planejado para me assassinar. Naquele momento, deitada naquela cama de hospital, fingindo estar inconsciente, eu entendi que estava diante de uma assassina fria e calculista, disposta a qualquer coisa para ficar com minha herança. Meu nome é Helena Ferreira. Tenho 68 anos, sou viúva há 5 anos e esta é a história de como minha própria nora tentou me matar de desgosto para herdar tudo o que construí em uma vida inteira de trabalho árduo e sacrifícios constantes. Durante 43 anos, fui professora primária na Escola Municipal Santos Dumont. Criei 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu de infarto fulminante aos 52 anos. E juntei cada centavo que tenho hoje vendendo doces na porta da escola e fazendo costuras nas horas vagas para complementar minha aposentadoria modesta. Nunca imaginei que a pessoa que eu recebi como filha na minha família seria capaz de desejar minha morte com tanta frieza e calcular meticulosamente cada passo para me assassinar sem deixar rastros. Nasci em 1957 numa família humilde do interior. Meu pai, João Batista, era pedreiro e trabalhava sol a sol para sustentar nossa casa simples de 3 cômodos. Minha mãe, Maria José, era costureira e passava as madrugadas debruçada sobre a máquina Singer antiga para ganhar uns trocados extras. Desde pequena, aprendi que na vida tudo se conquista com trabalho honesto, dedicação e muita perseverança. Aos 16 anos, vim para a cidade grande estudar no magistério com uma bolsa da prefeitura. Morava numa pensão de freiras e mandava metade da minha ajuda de custo para casa para ajudar os pais. Casei aos 20 anos com o Antônio, um homem trabalhador e honesto que conheci numa festa junina da igreja São José. Ele era técnico em eletrônica numa fábrica e eu acabara de me formar professora. Nosso casamento foi simples, na igreja do bairro, com festa no salão paroquial. Tivemos 3 filhos abençoados. A Márcia, que hoje é enfermeira formada e mora em São Paulo com o marido e 2 filhos. O Roberto, que é engenheiro numa multinacional e mora no Rio de Janeiro com a esposa e uma filha, e o Marcos, meu caçula, que sempre foi o mais apegado comigo e ficou aqui na nossa cidade cuidando da mãe. Quando comecei a lecionar em 1978, ganhava um salário mínimo, mas tinha sonhos grandes: dar educação de qualidade para meus filhos e ter uma casa própria digna para chamar de nossa. Levantava religiosamente às 5 da manhã, preparava o café da família, arrumava os 3 meninos para dar escola e saía correndo para ensinar outras crianças a ler e escrever. Foram décadas ensinando a cartilha Caminho Suave para centenas de crianças que passaram pelas minhas mãos. Quando voltava para casa às 6 da tarde, ainda fazia trabalhos de costura até às 11 da noite para ganhar um trocado extra. Nos fins de semana, fazia doces para vender na segunda-feira na escola. Cada real era contado, cada economia era planejada com carinho de mãe dedicada. Como mãe experiente, eu sempre soube que algo não estava certo com essa menina desde o primeiro dia que meu filho Marcos a trouxe para casa numa tarde quente de domingo de janeiro de 2010. Era uma moreninha de olhos grandes e sorriso encantador, de apenas 19 anos, enquanto ele tinha 22. Eu pensei que fosse só mais uma paixão de juventude daquelas que passam rápido como chuva de verão. Mas meu instinto de mulher e mãe experiente já me alertava que aquela menininha de olhar aparentemente doce e voz mansa escondia uma alma interesseira e extremamente calculista. A experiência de 4 décadas criando filhos e convivendo com pessoas me ensinou que quando uma mãe sente que algo não bate, é melhor prestar muita atenção nos sinais sutis que o coração está mandando. Dona Helena, que casa linda a senhora tem, foi a primeira frase que ela disse quando pisou na minha sala de estar. Não comentou sobre o cheiro gostoso do almoço dominical que eu estava preparando. Não elogiou as fotos dos meus filhos espalhadas pela parede. Não perguntou sobre a família ou demonstrou interesse nas pessoas.
Comentou especificamente sobre a casa, sobre o patrimônio, sobre o valor material. Naquele momento exato, uma pequena luz vermelha de alerta se acendeu na minha cabeça, mas eu ignorei completamente, pensando que era só admiração inocente de uma menina jovem impressionada com uma casa arrumada. Ela percorreu minha casa com os olhos de uma avaliadora profissional. Observou cada móvel, cada objeto decorativo, cada detalhe da estrutura. Essa cristaleira é antiga, né, dona Helena? Que mesa de jantar bonita, parece ser de madeira boa. Essa casa tem quantos quartos mesmo? Perguntas que na época interpretei como curiosidade natural, mas hoje entendo que eram uma catalogação detalhada de tudo que poderia valer algum dinheiro quando eu morresse. Quando eles começaram a namorar seriamente em 2010, logo depois da morte do meu marido, eu morava sozinha na minha casa própria de 3 quartos no bairro Jardim das Flores. Era uma casa de 120 metros quadrados que comprei com muito sacrifício em 1985, depois de 15 anos pagando aluguel e juntando cada centavo que sobrava do orçamento apertado. A casa tem estrutura de alvenaria, sala ampla, 3 quartos sendo um suíte, cozinha espaçosa, banheiro social, lavanderia e uma área de serviço nos fundos, onde eu ainda criava algumas galinhas caipiras para ter ovos frescos na mesa. No quintal, uma mangueira centenária dava sombra gostosa para os netos brincarem nos fins de semana. Era ali que recebia meus 3 filhos e os primeiros netos nos fins de semana. Era o meu porto seguro depois de uma vida inteira, trabalhando incansavelmente para dar educação e dignidade para minha família. Minha casa sempre teve as portas abertas para quem chegava com boas intenções e coração sincero. Na varanda da frente, eu costumava tomar café da manhã, observando os passarinhos no quintal e cumprimentando os vizinhos que passavam. Na cozinha, sempre havia algum quitute no forno e café fresquinho na térmica para quem aparecesse. Meu falecido marido Antônio havia deixado nossa casa quitada e uma pequena poupança de R$ 45.000 que juntamos ao longo de 30 anos de casamento para garantir nossa aposentadoria tranquila. Era dinheiro sagrado, fruto de décadas de economia e privações, guardado como proteção para os momentos difíceis que todo casal enfrenta na terceira idade. Além disso, eu tinha minha aposentadoria de professora que pagava R$ 2.800 mensais, suficiente para viver com dignidade e ainda ajudar os filhos quando necessário. Recebia a Cíntia de braços abertos, como sempre fiz com todos os namorados e namoradas dos meus filhos ao longo dos anos. No começo, achei que tinha ganhado uma filha do coração, uma menina carinhosa e educada que ia completar nossa família e dar felicidade ao meu filho caçula. Ela parecia uma menina de família tradicional e humilde, sempre educadíssima, sempre oferecendo ajuda na cozinha durante as visitas, sempre elogiando meus quitutes com aquela voz doce e aparentemente sincera. Dona Helena, a senhora cozinha exatamente como minha avó falecida costumava cozinhar. Ela dizia com aquele sorrisinho que eu pensava ser o mais sincero do mundo. Será que a senhora pode me ensinar essa receita de bolo de fubá cremoso? O Marcos disse que é o favorito dele desde pequeno. Frases que derretiam meu coração de sogra orgulhosa e ansiosa por transmitir tradições familiares para a próxima geração. Durante as primeiras visitas, ela se mostrava interessada em conhecer nossa história familiar. Perguntava sobre como eu e o Antônio nos conhecemos, sobre a criação dos filhos, sobre as dificuldades que enfrentamos para construir nosso patrimônio. A senhora deve ter passado por muitas lutas para criar 3 filhos sozinha depois que perdeu o marido, ela dizia com aparente compaixão. Que ingênua eu fui. Levei longos meses para perceber que por trás daquela carinha de santa e daquelas palavras doces, havia uma calculista experiente que já estava de olho em cada centavo que era meu. Na verdade, ela estava fazendo um levantamento completo da minha vida financeira, através de conversas aparentemente inocentes. Dona Helena, faz muito tempo que a senhora tem essa casa? Dona Helena, essa cristaleira é uma antiguidade da família? Dona Helena, que joias lindas essas do seu porta-joias são da época do seu casamento?
Perguntas que eu interpretava como interesse genuíno de uma jovem que queria conhecer melhor a família do namorado, mas que na verdade eram uma avaliação profissional de tudo que poderia herdar quando eu morresse. Meu Marcos sempre foi um menino bom, trabalhador, respeitoso e obediente desde pequeno. Desde a infância me ajudava em casa, cuidava dos irmãos menores quando eu precisava trabalhar à noite. Nunca me deu problemas na escola ou com os vizinhos. Formou-se em administração na Universidade Federal com bolsa de estudos integral que conseguiu através do seu esforço e dedicação aos livros. Logo, arranjou um emprego numa empresa de contabilidade respeitável da cidade e sempre me ajudou nas contas de casa e nas decisões importantes da família, especialmente depois que ficou só comigo na casa. Era meu filho mais apegado à mãe. Sempre vinha me visitar pelo menos 3 vezes por semana. Sempre se preocupava se eu estava bem de saúde, se estava tomando corretamente os remédios da pressão alta, se não estava fazendo esforço excessivo cuidando sozinha do quintal grande. Todo sábado de manhã, ele aparecia religiosamente para cortar a grama, podar as plantas e ajudar nos pequenos reparos domésticos que surgiam numa casa antiga. Eu tinha muito orgulho de ter criado um homem de bem, honesto, trabalhador e dedicado à família, apesar de todas as dificuldades financeiras que enfrentamos. O Marcos sempre foi diferente dos outros meninos da idade dele. Enquanto os amigos saíam toda sexta-feira para festa e bebedeira, ele ficava em casa me ajudando com trabalhos de costura ou estudando para melhorar no emprego. Sempre foi respeitoso comigo e com os irmãos, carinhoso com os sobrinhos, um filho que qualquer mãe se orgulharia de ter criado. Mal sabia eu que essa nora diabólica ia conseguir virar a cabeça dele completamente contra a própria mãe que o criou com tanto amor e sacrifício. Lembro perfeitamente do dia que ele me contou que ia pedir a Cíntia em casamento. Era um domingo ensolarado de dezembro de 2011. Estávamos na varanda tomando café depois do almoço tradicional. E ele disse com aquele sorriso apaixonado: "Mãe, eu decidi que vou pedir a Cíntia em casamento no Natal. Já comprei até a aliança." Meu coração ficou imediatamente apertado, sem explicação lógica. Como mãe experiente, a gente desenvolve uma intuição que raramente erra quando algo não está completamente certo. Mas forcei um sorriso maternal e respondi: "Se você está feliz e tem certeza, filho, eu também estou feliz por vocês." Quando eles se casaram numa cerimônia linda em março de 2012, eu paguei metade da festa sem pestanejar um segundo. Eram exatos 15.000 reais do meu suado dinheiro guardado na poupança para emergências. Dinheiro que eu tinha juntado, centavo por centavo, durante anos, fazendo docinhos para festas infantis dos vizinhos e costurando roupas de batizado para as mães da escola. Dinheiro sagrado que representava meu suor e minha dedicação como mãe trabalhadora. Cíntia chorou copiosamente me agradecendo. Disse entre soluços que eu era a mãe amorosa que ela nunca teve, que ia cuidar muito bem do meu filho e me dar muitos netinhos lindos para eu criar no colo e encher de mimos. Até comprei o vestido de noiva completo para ela. Um modelo simples, mas elegante de renda branca francesa que custou 800 reais numa loja fina do centro da cidade. "A senhora é um anjo enviado por Deus na minha vida, dona Helena." Ela repetia entre lágrimas que eu acreditava serem de pura gratidão e emoção. Se eu soubesse que estava vestindo uma cobra venenosa para o altar sagrado, teria queimado aquele vestido maldito ali mesmo na frente de toda a igreja. A festa foi realmente linda, modesta, mas repleta de amor e alegria familiar. Realizei um sonho antigo fazendo todos os doces caseiros para o casamento: brigadeiros, beijinhos, casadinhos, quindins, docinhos de coco. Passei 3 dias inteiros na cozinha, preparando cada bandeja com carinho de mãe dedicada. Cozinhei pessoalmente para 300 convidados porque queria que tudo ficasse perfeito para a felicidade do meu filho. Na hora dos votos matrimoniais, quando ela prometeu solenemente amar, honrar e respeitar meu filho, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, eu chorei de emoção genuína, pensando que estava realmente ganhando uma filha do coração. Como eu estava tremendamente enganada.
Aquelas lágrimas de felicidade maternal que derramei naquele dia abençoado se transformariam em lágrimas amargas de raiva e decepção apenas alguns anos depois. Nos primeiros 2 anos de casamento, tudo parecia um verdadeiro conto de fadas. Eles vinham me visitar religiosamente todos os domingos, depois da missa das 8, almoçavam comigo na mesa grande da sala de jantar. A Cíntia me ajudava carinhosamente a lavar a louça enquanto conversávamos sobre a vida de casada, sobre os planos para o futuro, sobre o sonho compartilhado de ter filhos logo. Dona Helena, quando eu engravidar, quero que a senhora me ensine absolutamente tudo sobre cuidar de bebê, ela dizia com aparente sinceridade enquanto secava cuidadosamente cada prato. A senhora vai ser a vovó mais presente e querida do mundo. Eu ficava radiante com essas palavras doces, imaginando como seria maravilhoso ter uma netinha ou netinho para mimar, educar e ensinar tudo o que sabia sobre criação amorosa de crianças. Quando ela engravidou da primeira neta, a Sofia, em setembro de 2013, eu literalmente fiquei radiante de felicidade e emoção. Ia ser vovó pela primeira vez na vida aos 56 anos. Imediatamente preparei o quartinho da bebê na minha casa com todo o carinho maternal. Pintei a parede de rosa bebê, comprei um berço novo com mosquiteiro, uma cômoda combinando, roupinhas de todos os tamanhos e cores, brinquedos educativos importados, tudo do melhor que eu podia oferecer com minha aposentadoria de professora. Gastei voluntariamente mais de R$ 4.000 preparando aquele quartinho dos sonhos, imaginando as tardes gostosas cuidando da netinha enquanto os pais trabalhavam. Acompanhei cada consulta médica do pré-natal, comprei vitaminas especiais, ajudei com os enjoos matinais, levando chás de camomila e sopas leves. Fiz questão de estar presente em cada ultrassom para ver minha netinha crescendo saudável na barriga da mãe. A senhora vai ser definitivamente a melhor vovó do mundo inteiro, a Cíntia repetia, e eu planejava mentalmente como ia reorganizar minha rotina para me dedicar parcialmente à netinha quando ela nascesse. Se você é sogra e já passou por situações similares com nora interesseira e manipuladora, deixa o like nesse vídeo e comenta sua experiência dolorosa nos comentários aqui embaixo. Infelizmente, nós mulheres mais velhas e trabalhadoras somos frequentemente vistas como obstáculos incômodos por essas meninas calculistas que só pensam em dinheiro, herança e como se livrar definitivamente da sogra para ter campo completamente livre. Mas foi exatamente depois que a Sofia nasceu que eu comecei a perceber mudanças sutis, mas constantes, no comportamento da Cíntia. O que fiz depois de descobrir as verdadeiras intenções diabólicas dela, meu filho nunca imaginou que sua mãe idosa e aparentemente frágil era capaz de planejar e executar. Mas uma mãe que ama de verdade é capaz de qualquer estratégia para proteger sua família. E eu ia mostrar para essa nora interesseira e criminosa que ela subestimou completamente a mulher errada. A partir daquele momento de descoberta, a guerra estava silenciosamente declarada, mesmo que ela ainda não soubesse disso. Quando ela começou a namorar seriamente meu filho em 2010, eu realmente pensei que tinha encontrado uma menina de família tradicional e bem educada. A Cíntia parecia tão respeitosa, tão educada, sempre me chamando de Dona Helena, com aquele tonzinho doce e aparentemente reverente que me fazia acreditar na sua sinceridade. A família dela parecia simples, mas honesta. O pai, seu Josimar, trabalhava como motorista de ônibus urbano há mais de 20 anos, e a mãe, Dona Marlene, era doméstica numa família rica do centro da cidade. Moravam todos juntos num apartamento pequeno de 2 quartos no conjunto habitacional. Uma vida modesta, mas aparentemente digna. É uma família humilde, mas de valores sólidos, Marcos. Eu costumava comentar com meu filho nas primeiras semanas de namoro. A menina parece ter boa educação e respeita os mais velhos. Como eu estava enganada sobre o caráter verdadeiro dessa criatura. Hoje entendo que toda aquela educação era puro teatro calculado para conquistar minha confiança e a do meu filho inocente. Mas logo nas primeiras semanas de convivência, percebi que ela sempre tinha uma opinião formada sobre absolutamente tudo.
Sempre sabia supostamente mais que eu sobre qualquer assunto doméstico. Sempre tinha uma sugestão melhor e mais moderna para tudo que eu fazia na minha própria casa. Dona Helena, a senhora sabia que esse produto de limpeza que a senhora usa faz mal para a saúde das pessoas mais velhas? Dona Helena, esse remédio que a senhora toma para a pressão não é o melhor para a sua idade. Tem outros mais eficientes. Dona Helena, essa forma tradicional de cozinhar não conserva adequadamente as vitaminas dos alimentos frescos. Era tudo muito sutil no início, disfarçado de preocupação genuína com meu bem-estar. Mas com o passar dos meses, foi ficando cada vez mais descarada, invasiva e até mesmo desrespeitosa. Ela questionava absolutamente todas as minhas decisões domésticas, como se eu fosse uma criança inexperiente que precisava de orientação constante para cuidar da própria vida. Logo depois do namoro ficar oficialmente sério, ela intensificou o processo de questionar minhas decisões pessoais sobre minha própria vida financeira. Dona Helena, por que a senhora deixa esse dinheiro parado na poupança que rende pouco? Tem investimentos muito melhores. Dona Helena, essa casa não é muito grande para uma pessoa sozinha viver? Dá muito trabalho para limpar. Dona Helena, a senhora nunca pensou em se mudar para um apartamento menor e mais moderno no centro? Perguntas que na época eu interpretava como preocupação genuína com meu conforto e segurança. Mas hoje vejo claramente que era estudo detalhado de mercado para o golpe elaborado que viria logo depois. A manipulação psicológica do meu filho começou ainda durante o período de namoro, de forma sistemática e calculada. Ela inventava compromissos familiares urgentes e inadiáveis exatamente nos domingos que ele tradicionalmente costumava passar comigo desde criança. Amor, minha mãe está com problema de pressão e precisa da gente para ir na consulta médica de emergência. Marcos, prometi para meu pai que íamos ajudá-lo a pintar o apartamento hoje. Meu primo querido está fazendo aniversário de 15 anos e a família toda vai estar lá. Não podemos faltar por nada. Sempre havia algo dramaticamente mais importante e urgente que visitar a mãe solitária do namorado. E o pior, ela sempre apresentava essas desculpas na última hora, exatamente quando eu já tinha preparado o almoço dominical especial, comprado os ingredientes favoritos dele, arrumado a casa toda esperando a visita semanal que era sagrada na nossa família desde sempre. Logo depois do casamento, em março de 2012, ela intensificou drasticamente o afastamento sistemático e bem planejado. Inventava desculpas cada vez mais elaboradas para ele não vir me visitar nos fins de semana, que eram nosso momento sagrado de família. Marcos, a gente tem que limpar a casa inteira hoje porque minha mãe vai vir jantar aqui amanhã. Marcos, seus amigos do trabalho confirmaram que vão vir aqui assistir o Jogo do Brasil e eu prometi fazer aquela lasanha especial. Marcos, preciso urgentemente que você me leve no shopping, porque tenho que trocar várias compras que vieram com defeito e só posso ir hoje. Sempre tinha alguma coisa dramaticamente mais importante e inadiável que visitar a mãe que o criou sozinha com tanto amor. E meu filho, coitado, completamente cego de paixão por aquela manipuladora experiente, aceitava todas as desculpas sem questionar uma única vez. Quando eu ligava perguntando por que eles não tinham vindo no domingo, ele sempre repetia as mesmas justificativas que ela havia preparado. Mãe, a gente teve um problema urgente para resolver. Mãe, apareceu um compromisso familiar inadiável da Cíntia. As primeiras explorações financeiras sistemáticas começaram como pequenas ajudas emergenciais, apenas 3 meses depois do casamento, em junho de 2012. Sempre havia uma emergência doméstica inesperada. Sempre precisava de um dinheirinho emprestado que misteriosamente nunca mais voltava para minha carteira. Dona Helena, será que a senhora pode nos emprestar 200? O pneu traseiro do carro furou de manhã e a oficina quer dinheiro à vista, mas nosso salário só sai na quinta-feira que vem. Ela chegou chorando numa tarde chuvosa de terça-feira. Como eu ia cruelmente negar ajuda financeira ao meu filho recém-casado e à nora que chorava desesperadamente na minha porta? Era impensável para uma mãe amorosa como eu deixar meu filho passar por dificuldades financeiras quando tinha condições de ajudar imediatamente. A segunda,
Ajuda emergencial veio estrategicamente 2 semanas depois, com uma história ainda mais convincente e dramática. Dona Helena, aconteceu uma tragédia. A geladeira quebrou completamente de uma hora para outra durante a madrugada e está estragando toda a nossa comida da semana. Será que a senhora pode nos salvar com 500 reais para comprarmos uma geladeira usada? Desta vez ela trouxe até fotografias coloridas da geladeira aberta com a luz interna apagada como prova visual convincente do problema alegado. Eu, como mãe boba e confiante que era na época, sempre ajudava imediatamente sem questionar os detalhes. Afinal, era para ajudar meu filho querido e a nora que eu considerava uma filha, né? Ou pelo menos era exatamente isso que eu ingenuamente pensava estar fazendo. Na realidade, estava financiando o estilo de vida luxuoso dela com meu dinheiro suado da aposentadoria. Ao longo do primeiro ano completo de casamento deles, emprestei a quantia exata de 3.200 reais para emergências diversas que se multiplicavam misteriosamente como pragas bíblicas. O carro quebrou de repente e a oficina quer $400 à vista para o conserto. O plano de saúde atrasou 3 meses e vamos ficar sem cobertura médica. Precisa pagar 350 hoje mesmo. A conta de luz veio estratosférica, 280 Want, e se não pagar até amanhã, eles cortam a energia da casa. Cada empréstimo vinha sempre acompanhado da promessa solene de pagamento em prazo determinado, sempre com uma data específica que jamais era cumprida na prática. Dona Helena, no final deste mês a gente paga tudo certinho com juros. Dona Helena, assim que sair o 13º salário do Marcos, a gente acerta tudinho de uma vez. Dona Helena, o Marcos vai receber uma gratificação especial no trabalho e a gente paga com correção e juros. Promessas vazias que se dissolviam no ar, junto com meu dinheiro conquistado com décadas de trabalho honesto. Quando eu eventualmente cobrava o dinheiro emprestado de volta, ela imediatamente fazia aquela carinha de coitadinha abandonada que me desarmava emocionalmente por completo. Ai, Dona Helena, a senhora sabe perfeitamente como está difícil financeiramente para quem está começando a vida de casado, mas no próximo mês a gente paga certinho sem falta. Depois vinha o drama emocional completo e bem ensaiado. Dona Helena, a gente fica tão constrangido e envergonhado de dever dinheiro para a senhora que é como uma mãe querida para mim. Perdoa a gente, por favor? E eu, completamente idiota e emocional, acreditava piamente em cada palavra e ainda me sentia culpada e insensível por estar cobrando meu próprio dinheiro emprestado. A experiência amarga me ensinou que nora interesseira sempre tem uma lágrima fácil e convincente para cada pedido de dinheiro e um drama emocional pronto e bem ensaiado para cada cobrança posterior. Elas estudam meticulosamente nossas fraquezas emocionais mais profundas e usam esse conhecimento contra nós com uma precisão cirúrgica que deixaria qualquer psicólogo experiente impressionado com a sofisticação da manipulação aplicada. Quando minha primeira netinha, a Sofia, nasceu em março de 2013, as coisas pioraram drasticamente em todos os sentidos. Ela descobriu rapidamente que usar minha netinha inocente como moeda de troca emocional era uma arma poderosíssima contra o meu coração apaixonado de avó recente. A bebê precisa urgentemente de fraldas especiais importadas para pele sensível que são caríssimas, custam 95 reais cada pacote gigante. O pediatra particular receitou um leite especial importado alemão que custa 87 cada lata. A Sofia está com assadura severa e precisa de uma pomada dermatológica alemã que só vende numa farmácia especializada por 125 cada tubo. Como avó coruja completamente apaixonada pela netinha, eu comprava absolutamente tudo, sem questionar preços ou necessidade real. Gastei voluntariamente mais de 6.000 reais só com supostas necessidades especiais para a bebê durante o primeiro ano de vida dela. Tudo pelo bem-estar da netinha, como a Cíntia sempre enfatizava com lágrimas nos olhos. Mas o pior de tudo não era nem a exploração financeira sistemática.
O verdadeiramente doloroso era ver como ela me tratava desrespeitosamente na frente da minha própria netinha inocente. Sempre que eu pegava carinhosamente a Sofia no colo para dar mamadeira, ela vinha correndo como uma desesperada para tirar. Dona Helena, deixa que eu pego. A senhora pode deixar ela cair sem querer. Pessoas da sua idade não têm mais reflexos rápidos. Quando eu carinhosamente oferecia papinha caseira feita com ingredientes frescos, ela recusava categoricamente. Dona Helena, a bebê só come comida industrializada específica. É muito mais seguro para a saúde dela. Quando eu cantava baixinho uma cantiguinha de ninar que aprendi com minha mãe, ela interrompia bruscamente. Ai, Dona Helena, isso pode assustar ela. Bebê precisa de silêncio absoluto. Fui gradualmente perdendo meu espaço natural na vida do meu filho querido e da minha netinha adorada, de forma sistemática e implacável. Minha opinião maternal não valia mais absolutamente nada. Se eu sugeria delicadamente alguma coisa relacionada ao bebê, ela sempre tinha uma razão científica para contrariar. Se eu elogiava orgulhosa algo que o Marcos fazia como pai, ela vinha imediatamente com críticas destrutivas. O Marcos é muito mole e permissivo, muito apegado demais à mãe. Eu ouvi ela comentando maldosamente uma vez ao telefone. Como se o amor genuíno de filho por mãe fosse uma fraqueza de caráter a ser combatida. Quando a segunda netinha nasceu, a Ana Clara, em outubro de 2015, a situação se tornou completamente insustentável para mim. Ela me tratava abertamente como empregada doméstica na minha própria casa, que construí com décadas de trabalho. Nas raras vezes que eles vinham me visitar, ela chegava mandando autoritariamente. Dona Helena, pode esquentar urgentemente a mamadeira da Ana Clara? Dona Helena, precisa trocar rapidamente a fralda da Sofia que está suja? Dona Helena, pode fazer um lanche reforçado para o Marcos que ele está com fome? Na minha própria casa sagrada, eu me sentia como uma estranha inconveniente que estava atrapalhando a vida dela e da família que eu mesma tinha criado. O desrespeito cresceu tanto que ela começou a fazer comentários maldosos sobre minha idade e minha suposta capacidade diminuída. Dona Helena já está ficando bem esquecida mesmo, né, Marcos? Ela falava abertamente para meu filho como se eu não estivesse fisicamente presente na sala. Dona Helena não consegue mais cuidar direito das crianças pequenas. Ontem, ela quase deixou a Sofia cair da cadeira. Ela inventava mentiras elaboradas para me afastar sistematicamente das netinhas. Foi exatamente nesse período que comecei a perceber o padrão elaborado de comportamento dela. Sempre que precisava de dinheiro emprestado, ela me tratava como uma rainha adorada. Mas logo que conseguia exatamente o que queria, imediatamente voltava a me tratar como lixo descartável. Sempre que eu questionava delicadamente alguma coisa, ela se fazia de vítima incompreendida. Ai, Marcos, sua mãe não gosta mesmo de mim. E meu filho coitado, completamente cego e manipulado, ficava no meio tentando desesperadamente agradar as duas, sem perceber que estava sendo manipulado por uma especialista em chantagem emocional. Se você tem filho casado e nora difícil e manipuladora, comenta aí embaixo sua experiência e deixa o like. Infelizmente, muitas mães sofrem em silêncio passando por essa manipulação emocional sistemática que essas mulheres calculistas fazem sem nenhum remorso ou consideração pelo sofrimento alheio. A gota d'água que transbordou minha paciência maternal foi quando ela começou a dar palpites invasivos sobre minha casa e minha vida pessoal. Dona Helena, por que a senhora não troca esses móveis velhos e antiquados? Dona Helena, essa decoração está muito fora de moda e antiga. Dona Helena, por que a senhora não vende logo esta casa grande e vai morar num apartamento pequeno mais adequado para idosos? Ela não estava oferecendo sugestões carinhosas para meu bem-estar. Na verdade, estava fazendo uma avaliação detalhada do patrimônio que pretendia herdar rapidamente quando eu morresse. Foi exatamente nesse momento que comecei a prestar atenção muito mais cuidadosa em absolutamente tudo o que acontecia ao meu redor. Comecei a anotar meticulosamente os empréstimos que jamais eram pagos,
Comecei a observar atentamente como ela falava maldosamente de mim pelas costas, comecei a perceber como ela estava me afastando sistematicamente da minha própria família que criei com tanto amor. Mas o que descobri no quarto deles numa tarde ensolarada de domingo, quando fui inocentemente entregar um brinquedo esquecido para as meninas, me fez literalmente tremer de raiva e me deu a certeza absoluta de que eu estava lidando com uma pessoa muito mais perigosa e criminosa do que jamais poderia ter imaginado em meus piores pesadelos. Quando entrei discretamente no quarto deles naquela tarde de domingo para simplesmente deixar a boneca da Barbie que a Sofia tinha esquecido na minha casa na semana anterior, nunca em minha vida imaginei que ia descobrir o plano diabólico e criminoso que minha nora estava meticulosamente tramando contra mim há meses. Abri a gaveta superior da penteadeira antiga, procurando apenas um saquinho plástico para embalar adequadamente o brinquedo e protegê-lo da poeira. E encontrei uma pasta suspensa amarela, repleta de documentos que fizeram meu sangue literalmente gelar nas veias. Vi papéis oficiais com meu nome completo, documentos da escritura da minha casa, extratos bancários detalhados que eu não sabia que existiam, fotocópias de comprovantes que jamais autorizei ninguém a tirar. Meu coração começou a bater desesperadamente e minhas mãos tremeram quando entendi que estava diante de evidências de um crime elaborado contra minha pessoa e meus bens conquistados honestamente. Comecei a vasculhar com muito mais cuidado e atenção, e descobri aterrorizada que havia uma quantidade muito maior de material criminoso escondido ali. Tinha fotocópias perfeitas dos meus documentos pessoais principais: RG, CPF, título de eleitor, comprovantes detalhados de renda da aposentadoria e até mesmo uma procuração falsificada com minha assinatura imitada perfeitamente para movimentação bancária irrestrita. Como diabos ela conseguiu falsificar minha assinatura com tamanha perfeição técnica? Há quanto tempo ela estava planejando meticulosamente esse golpe, elaborado contra mim? Havia também anotações manuscritas detalhadas sobre minha rotina diária. Sai de casa às 8 horas para a feira. Volta da caminhada às 17 horas. Dorme às 21h30. Vizinha da direita viaja sexta-feira. Era como se eu estivesse sendo vigiada por uma investigadora particular contratada para estudar cada movimento meu durante semanas inteiras. Na segunda-feira, bem cedo, liguei tremendo para o banco e descobri todo o horror completo da situação. A funcionária, Dona Sueli, que me conhece há mais de 15 anos, me contou detalhes que me deixaram completamente desesperada. Descobri estarrecida que foram movimentados indevidamente 31.500 lugares da minha conta poupança ao longo de 8 meses consecutivos. Ela tinha conseguido acesso completo ao meu cartão, tinha descoberto minha senha pessoal através de observação e estava fazendo saques pequenos, mas constantes, para não chamar a atenção imediata das autoridades bancárias. Dona Helena, foram sempre valores pequenos, explicou a Dona Sueli com voz preocupada. 400 hares numa terça-feira, 650 aos numa sexta, sempre valores que a senhora poderia pensar que tinha esquecido ou gasto com alguma emergência doméstica. A estratégia era diabolicamente inteligente, roubar aos poucos para que eu não percebesse imediatamente a diferença no saldo. A funcionária experiente me contou que uma mulher jovem, que se identificava como minha nora dedicada, tinha ido várias vezes ao banco fazer movimentações em nome da sogra que estava impossibilitada de sair de casa devido a problemas de saúde. Ela sempre levava uma procuração falsificada convincente e contava uma história comovente sobre como eu estava ficando confusa e precisava de ajuda para gerenciar minhas finanças. A maldita estava usando estrategicamente minha própria idade contra mim, construindo uma narrativa de incapacidade mental para justificar legalmente o roubo sistemático do meu dinheiro. Ela era muito convincente e prestativa, continuou a Dona Sueli. Dizia que a senhora estava com início de Alzheimer e não podia mais cuidar sozinha das finanças. Mostrava receitas médicas falsas e até chorava falando sobre como estava sendo difícil cuidar de uma sogra doente. A performance teatral era digna de uma atriz profissional especializada em golpes contra idosos.
Mas a descoberta mais chocante e aterrorizante veio quando encontrei cuidadosamente escondido no fundo da gaveta um caderno espiral pequeno com capa preta. Era um diário detalhado onde ela anotava meticulosamente todos os meus bens, todos os meus gastos mensais, toda a minha rotina semanal, todos os meus hábitos pessoais. Casa própria quitada avaliada em 195 mil. Aposentadoria líquida 2.800 mensais. Tem aproximadamente 45 mil reais guardados na poupança. Joias da falecida sogra valem pelo menos 12 mil reais no mercado de antiguidades. Ela havia catalogado todo o meu patrimônio material como se fosse um inventário completo preparado para partilha. Havia até anotações sobre meus hábitos alimentares e estado de saúde. Toma remédio para a pressão às 18 horas, tem intolerância à lactose, adora doce de leite caseiro, tem medo de escuro total. Informações íntimas que só uma pessoa muito próxima poderia saber, sendo usadas para construir um perfil psicológico completo para facilitar a manipulação. O pior foi perceber que meu próprio filho ou sabia conscientemente do esquema criminoso ou era completamente cego de paixão e manipulado por uma profissional. Porque algumas das movimentações bancárias fraudulentas foram realizadas em horários específicos que ele estava comprovadamente junto com ela, conforme os registros de câmeras de segurança do banco. Será que meu próprio filho, que criei com tanto amor e dedicação, estava conscientemente participando do roubo sistemático? Será que o menino honesto que eduquei estava compactuando criminalmente com essa ladra profissional? Meu coração de mãe devastada não queria acreditar nessa possibilidade terrível, mas as evidências concretas estavam todas documentadas ali. Senti uma fúria de mãe protetora como jamais tinha sentido em toda a minha vida de 68 anos. Pensei imediatamente em tudo que trabalhei honestamente para juntar aquele dinheiro sagrado, todas as madrugadas que fiquei acordada costurando roupas para ganhar uns trocados extras, todos os fins de semana que passei fazendo doces para vender na porta da escola para complementar a renda familiar. 43 anos dedicados integralmente ensinando crianças, acordando religiosamente às 5 da manhã, voltando exausta para casa e ainda fazendo trabalhos extras para garantir educação digna para meus filhos. Tudo isso para uma interesseira criminosa vir roubar covardemente o suor sagrado do meu trabalho honesto. Descobri progressivamente que as estratégias criminosas dela eram ainda mais elaboradas e sofisticadas do que eu jamais poderia imaginar. Ela tinha falsificado documentos oficiais com perfeição técnica, criado uma rede complexa de mentiras envolvendo até mesmo amigas próximas dela e alguns parentes. Uma vizinha querida me contou posteriormente que a Cíntia tinha espalhado para todo mundo que eu estava, infelizmente, ficando caduca e confusa, e que ela precisava assumir responsavelmente as finanças para eu não ser roubada por oportunistas. A ironia cruel da situação me deixou ainda mais revoltada e determinada. Descobri indignada que até a família dela sabia detalhadamente do esquema criminoso e aprovava tacitamente. A mãe da Cíntia, Dona Marlene, que eu sempre tratei com máximo respeito e carinho maternal, havia comentado maldosamente com uma conhecida comum que a sogra da minha filha é bem de vida e mesmo e não deve ter muito tempo de vida restante. Como assim? Não tem muito tempo de vida? Elas estavam ativamente planejando e até torcendo pela minha morte prematura? Estavam contando os dias esperando eu morrer naturalmente para ficarem legalmente com todo o meu patrimônio? Até amigas íntimas dela estavam conscientemente envolvidas na farsa criminosa elaborada. Uma colega de trabalho da Cíntia, a tal da Fernanda, tinha ido estrategicamente comigo ao banco uma vez, se oferecendo gentilmente para me ajudar com procedimentos bancários complicados para pessoas da sua idade. Agora, eu finalmente entendia que ela estava lá especificamente para observar e memorizar minha senha pessoal e estudar detalhadamente meus movimentos financeiros habituais. Eu tinha sido cuidadosamente vigiada, sistematicamente estudada, completamente catalogada como uma presa fácil e vulnerável.
A rede de mentiras era tão extensa e bem estruturada que incluía até histórias médicas completamente inventadas sobre meu suposto estado de saúde mental. Ela contava convincentemente para todo mundo que eu estava desenvolvendo problemas graves de memória, que estava ficando progressivamente confusa e desorientada, que não conseguia mais cuidar adequadamente de mim mesma sem supervisão constante. Tudo estrategicamente calculado para justificar socialmente porque ela precisava responsavelmente cuidar dos meus assuntos financeiros e patrimoniais. A manipuladora estava meticulosamente construindo uma narrativa social convincente para legitimar publicamente o roubo sistemático. Descobri também que ela tinha acesso ilegal às minhas contas de energia elétrica, água e telefone. Tinha conseguido mudar o endereço de correspondência para a casa dela, interceptando sistematicamente todas as faturas e extratos que chegavam pelo correio. Por isso eu não estava recebendo os avisos bancários regulares que me alertariam sobre as movimentações suspeitas na conta. Havia ainda uma lista manuscrita de contatos úteis, que incluía números de casas de leilão especializadas em móveis antigos, joalherias que compravam ouro usado e até mesmo imobiliárias especializadas em vendas rápidas de propriedades. Ela já estava pesquisando onde venderia meus bens assim que colocasse as mãos neles definitivamente. O mais aterrorizante era um papel dobrado com anotações sobre procedimentos legais para declaração de incapacidade. Ela estava estudando como me internar forçadamente numa clínica geriátrica alegando demência senil, para assumir legalmente o controle total do meu patrimônio através de curatela judicial. Era um plano diabólico de prisão legal que me deixaria completamente indefesa. Deixa o like se você ficou com ódio dessa nora criminosa e golpista. É absolutamente inadmissível ver uma pessoa jovem e saudável se aproveitar covardemente de uma pessoa mais velha dessa forma calculista e cruel. Quantas sogras devem estar passando exatamente por isso neste exato momento sem saber como se defender? Naquele momento de descoberta aterrorizante, eu entendi definitivamente que a sogra boazinha, ingênua e confiante que eu tinha sido até então, tinha morrido para sempre. Decidi determinadamente que ia mostrar as garras para essa nora criminosa, que pensou erroneamente que podia me passar a perna e roubar impunemente o patrimônio que construí com décadas de trabalho honesto. Meu instinto natural de mulher experiente e mãe protetora tinha finalmente despertado completamente, e essa menina não fazia a menor ideia de com quem estava mexendo perigosamente. Mas antes de agir precipitadamente, precisava reunir meticulosamente todas as provas possíveis contra ela. Não podia deixar escapar nenhum único detalhe incriminador, porque sabia perfeitamente que ela ia tentar desesperadamente se fazer de vítima incompreendida e colocar meu filho manipulado contra mim. Tinha que ser extremamente inteligente, incrivelmente esperta e principalmente muito paciente na execução da minha estratégia. A experiência de vida me ensinou que vingança bem planejada é prato que se come frio, e eu tinha todo o tempo do mundo para preparar adequadamente o banquete. O que eu ainda não sabia naquele momento era que ela estava secretamente planejando algo infinitamente mais sinistro e aterrorizante do que simplesmente roubar meu dinheiro honestamente ganho. O plano real dela era muito mais cruel, diabólico e definitivo do que eu poderia imaginar em meus piores pesadelos de sogra traída. Fingi meticulosamente que não sabia absolutamente nada sobre o esquema criminoso e comecei a observar cada movimento dela como um detetive experiente observa atentamente um criminoso perigoso em ação. A partir do momento exato que descobri toda a extensão do golpe elaborado, cada palavra que saía da boca dela, cada gesto aparentemente inocente, cada olhar direcionado, cada suspiro calculado passou a ser friamente analisado pela minha mente de mãe protetora, finalmente desperta e determinada a proteger minha família. Comecei imediatamente a anotar absolutamente tudo num caderninho de capa azul que escondi cuidadosamente no fundo do meu guarda-roupa,
no meio das roupas de inverno que ela nunca mexeria. Registrava obsessivamente horários de visitas, conversas suspeitas, valores mencionados, comportamentos estranhos, absolutamente tudo que pudesse eventualmente usar como prova irrefutável num processo criminal posterior. Cada página daquele caderno se tornou uma peça do quebra-cabeças que ia montar para destruí-la completamente. Intensifiquei drasticamente minha observação durante as visitas cada vez mais raras deles. Percebi que ela sempre arranjava uma desculpa convincente para ficar estrategicamente sozinha na minha casa, enquanto eu e o Marcos conversávamos despreocupadamente na sala de estar. "Vou dar uma olhadinha carinhosa nas meninas que estão brincando no quintal", ela dizia com aquele sorriso falso, mas, na verdade, estava sistematicamente vasculhando meus quartos, mexendo nas minhas gavetas íntimas, procurando desesperadamente mais documentos importantes e coisas de valor para catalogar ou roubar. A danada estava realizando um mapeamento militar completo da minha casa e dos meus bens. Durante essas visitas de inspeção, ela fotografava discretamente com o celular documentos importantes, anotava números de série de eletrodomésticos caros, avaliava joias antigas deixadas sobre a penteadeira e até mesmo media ambientes da casa como se fosse uma corretora de imóveis preparando um anúncio de venda. Descobri isso porque comecei a deixar objetos pequenos em posições específicas para testar se alguém os movia durante minha ausência. Instalei estrategicamente câmeras de segurança digitais em pontos absolutamente essenciais da casa. Contratei discretamente um técnico especializado e disse que era apenas para me proteger preventivamente de assaltos externos. Mas, na verdade, queria flagrar ela roubando ou mexendo criminosamente nas minhas coisas pessoais. Gastei $1.200 nessa instalação tecnológica, mas era um investimento fundamental para proteger um patrimônio construído com décadas de trabalho honesto. Coloquei uma câmera microscópica disfarçada na estante da sala, outra no criado mudo do meu quarto e uma terceira na gaveta da cozinha, onde guardo documentos importantes. As gravações foram revelando um comportamento absolutamente criminoso. Ela realmente vasculhava sistematicamente cada cômodo quando pensava estar sozinha e desprotegida. Abria gavetas, fotografava papéis, anotava informações em papel e até mesmo experimentava minhas joias para avaliar tamanhos e valores de mercado. Procurei imediatamente minha advogada de confiança, a doutora Carla Regina Almeida, que cuidou competentemente do inventário do meu falecido marido e conhece intimamente minha situação patrimonial. Levei metodicamente todas as evidências que tinha reunido até então e perguntei especificamente quais eram meus direitos legais e como eu podia me proteger juridicamente sem prejudicar posteriormente um processo criminal. Ela ficou genuinamente estarrecida com a sofisticação técnica e a crueldade do golpe e me orientou detalhadamente sobre como proceder legalmente para não comprometer o caso posteriormente. Dona Helena, isso é um crime de estelionato agravado contra a pessoa idosa, ela me explicou seriamente. Pode dar de 2 a 8 anos de prisão, além da obrigação de restituir tudo em dobro. Mas precisamos de provas absolutamente irrefutáveis para garantir a condenação. Ela me deu uma lista detalhada de evidências que eu precisava coletar para construir um caso judicial sólido. Contratei discretamente uma investigadora particular altamente recomendada pela advogada. A Maria Conceição, uma mulher inteligente de 55 anos com mais de 20 anos de experiência em casos específicos de estelionato familiar contra idosos, me ensinou técnicas profissionais de como coletar evidências sem levantar suspeitas no alvo da investigação. Ela me orientou especificamente sobre como gravar conversas legalmente, como fotografar documentos sem ser descoberta, como criar situações controladas para flagrar comportamentos criminosos em ação. O segredo é fazer ela se sentir completamente segura e confiante, explicou a Maria com experiência. Criminosos relaxam a guarda quando acham que não estão sendo observados. É aí que cometem os erros fatais que os condenam.
Ela me ensinou inclusive sobre linguagem corporal e sinais de mentira, para eu identificar quando ela estava sendo desonesta comigo. Deixei ela progressivamente se sentir cada vez mais segura e confiante no sucesso do golpe. Fingi estar gradualmente mais confusa e esquecida, representando meticulosamente o papel exato que ela esperava de mim como vítima ideal. Ai, onde eu coloquei minha bolsa mesmo? Não consigo lembrar se já tomei o remédio da pressão hoje. Como mesmo é o nome daquela vizinha nova? Quanto mais caduca e vulnerável eu parecia, mais descuidada e confiante ela ficava na minha frente, revelando involuntariamente detalhes do esquema. Criei situações específicas e controladas para flagrar ela criminosa no ato. Deixei dinheiro marcado com números de série anotados em lugares específicos para verificar se desapareceria misteriosamente. Deixei documentos importantes espalhados propositalmente em lugares óbvios para ver se ela fotografava secretamente. Fingi cochilar na poltrona da sala para observar discretamente se ela mexia nas minhas coisas quando pensava que eu estava dormindo. Cada teste científico confirmava minhas suspeitas e me fornecia mais evidências concretas para o dossiê criminal. Comecei estrategicamente a fazer perguntas aparentemente inocentes, mas incômodas, nas horas mais adequadas. Cíntia, você não achou estranho o valor da minha conta de luz esse mês? Veio muito mais alta que o normal. Cíntia, o moço do banco comentou que alguém foi lá se fazendo passar por minha nora para fazer movimentações. Você tem ideia de quem pode ter sido? Observava atentamente as reações faciais dela, como ela desconversava rapidamente, como inventava explicações improváveis, como a voz mudava de tom quando mentia descaradamente. Questionava gastos estranhos, sempre de forma aparentemente inocente e maternal. Marcos, vocês compraram um carro novo? Vi um modelo muito parecido com o de vocês estacionado na concessionária ontem, sabendo perfeitamente que eles não tinham condições financeiras reais para comprar carro novo. Cíntia, que bolsa linda e cara! Deve ter custado uma fortuna, sabendo que ela não tinha como comprar uma bolsa de couro legítimo de 950 com o salário modesto que ganhava como recepcionista. Tentei pacientemente abrir os olhos do meu filho sem revelar prematuramente o que já sabia sobre o caráter criminoso dela. Precisava proteger efetivamente meus netinhos também, porque eles eram completamente inocentes nessa história terrível e não mereciam sofrer pelas maldades da mãe. Fiz perguntas sutis, mas diretas. Filho, você tem percebido alguma mudança estranha no comportamento da Cíntia ultimamente? Marcos, você tem certeza absoluta de que ela está sendo completamente sincera com você sobre tudo? Mas ele estava tão cego de paixão e tão completamente manipulado que defendia ela energicamente de qualquer insinuação negativa que eu fizesse. Mãe, a Cíntia é uma esposa maravilhosa e mãe dedicada, ele respondia sempre. A senhora está sendo injusta e preconceituosa com ela. A manipulação psicológica havia sido tão eficiente que ele genuinamente acreditava que eu é que estava sendo uma sogra difícil e injusta. Algumas vizinhas amigas começaram espontaneamente a me procurar para contar coisas suspeitas que tinham ouvido a Cíntia falando sobre mim pelas costas. A dona Teresa, minha vizinha há 15 anos, me contou preocupada que ela havia dito publicamente. A dona Helena está ficando muito esquecida mesmo. Outro dia ela nem sabia onde tinha colocado a chave de casa. A dona Rosa me disse que ela comentou maldosamente. Coitadinha da sogra, já está na hora dela ir para um lar de idosos, onde podem cuidar melhor dela. Cada informação dessas me ajudava a entender progressivamente a dimensão real da manipulação social que ela estava fazendo sistematicamente. Ela estava construindo propositalmente uma imagem pública de sogra senil e incapaz para justificar socialmente sua eventual interferência nos meus assuntos pessoais e patrimoniais. Até parentes distantes dela começaram discretamente a me procurar quando perceberam que algo estava fundamentalmente errado na situação. A irmã mais nova da Cíntia, a Patrícia,
veio corajosamente conversar comigo numa tarde quando a cunhada fez alguns comentários especificamente suspeitos sobre herança substancial que ia chegar logo. Ela estava genuinamente preocupada e me alertou sobre conversas familiares estranhas que tinha ouvido sobre planos envolvendo meu nome e meu patrimônio. Dona Helena, minha irmã anda falando coisas esquisitas sobre a senhora. A Patrícia me confessou nervosa. Ela disse que a senhora tem uma casa boa e dinheiro guardado e que não vai precisar trabalhar muito mais tempo. Quando pressionada sobre o que isso significava, a Cíntia sempre mudava de assunto ou dizia que era segredo de família. Se você quer ver essa nora golpista e criminosa se dando muito mal, compartilha esse vídeo urgentemente. É fundamentalmente importante que outras sogras vejam detalhadamente como esses esquemas criminosos funcionam para conseguirem se proteger adequadamente antes de se tornarem vítimas. Percebi claramente que ela estava ficando progressivamente nervosa e desconfiada com minhas perguntas pontuais e minha atenção renovada aos detalhes financeiros. Começou sistematicamente a evitar ficar sozinha comigo por períodos longos, sempre arranjava uma desculpa conveniente para não me acompanhar ao banco ou em outros compromissos importantes e começou a pressionar insistentemente o Marcos para eles se mudarem para uma cidade distante. Sua mãe está ficando muito dependente emocionalmente. Isso não faz bem nem para ela nem para nossa família, ela argumentava manipulativamente com ele. Percebi também que ela definitivamente suspeitava que eu sabia de alguma coisa comprometedora sobre ela. Começou a me testar psicologicamente, fazendo perguntas elaboradas sobre minha memória, sobre o que eu conseguia lembrar de conversas antigas específicas, sobre onde eu guardava determinados documentos importantes. Estava avaliando cientificamente o quanto eu estava realmente caduca, ou se estava apenas fingindo demência para investigá-la secretamente. Foi exatamente nesse período de tensão crescente que ela desenvolveu um plano que quase me matou, literalmente do coração. Um plano tão cruel, diabólico e definitivo que me fez entender horrorizada que eu não estava lidando apenas com uma interesseira comum, mas com uma pessoa verdadeiramente perigosa e psicopata que era capaz de qualquer atrocidade para conseguir o que queria, incluindo homicídio premeditado. Chegou finalmente a hora do acerto de contas definitivo com essa peste criminosa que havia subestimado completamente a força e a determinação de uma mãe protetora experiente que não ia permitir que destruíssem sua família impunemente. A guerra silenciosa estava prestes a se tornar uma batalha aberta, e eu tinha todas as armas necessárias para vencer decisivamente. O confronto final aconteceu de uma forma que eu jamais poderia ter planejado estrategicamente, mas que me deu a oportunidade absolutamente perfeita para expor toda a verdade criminosa e salvar minha própria vida, literalmente, no último momento. Tudo começou quando a Cíntia conseguiu convencer meu filho manipulado de que eu estava muito doente e confusa e precisava ser internada urgentemente para exames médicos especializados e cuidados geriátricos profissionais. Ela havia conseguido corromper um médico conhecido da família dela para confirmar falsamente que eu estava com problemas gravíssimos de saúde e capacidade mental. Dr. Maurício Tavares, primo distante do pai da Cíntia, era um clínico geral, com consultório modesto que estava passando por dificuldades financeiras severas. Ela ofereceu 5.000 em dinheiro para ele fornecer laudos médicos falsos, atestando minha suposta incapacidade mental progressiva e necessidade de internação imediata para a proteção da própria paciente e da família. Era um golpe sofisticado que incluía até mesmo corrupção de profissionais da área médica. Na verdade, eu estava absolutamente bem de saúde física e mental, mas decidi estrategicamente fingir estar passando mal para descobrir exatamente até onde ela era capaz de ir criminosamente. Quando o médico corrupto, que claramente estava sendo pago generosamente por ela, disse dramaticamente na minha frente que eu tinha, no máximo 3 dias de vida devido a complicações cardíacas severas, eu consegui ver perfeitamente o sorriso de satisfação que ela não conseguiu disfarçar completamente.
Foi exatamente nesse momento que ela sussurrou maldosamente no meu ouvido, pensando que eu estava inconsciente. Enfim, seu dinheiro é finalmente meu. Obrigada por morrer. Fiz que não ouvi absolutamente nada e continuei fingindo estar em estado semicomatoso. Mas por dentro, meu coração de mãe estava fervendo de ódio e determinação. Ela não imaginava nem remotamente que eu tinha planejado meticulosamente cada detalhe dessa situação com a ajuda da minha equipe jurídica e investigativa. Era a armadilha perfeita para ela se incriminar definitivamente. Antes de ser internada no Hospital Santa Casa, liguei discretamente para minha advogada, doutora Carla, e para a investigadora particular, Maria Conceição. Expliquei rapidamente a situação extrema e pedi urgentemente para elas virem ao hospital exatamente à meia-noite com equipamentos de gravação profissionais e uma câmera escondida de alta definição. Eu sabia por instinto maternal que a Cíntia ia tentar definitivamente alguma coisa terrível quando pensasse que eu estava inconsciente, indefesa e prestes a morrer naturalmente. Durante todo o dia no hospital, fingi estar cada vez mais fraca, confusa e próxima da morte. A Cíntia estava visivelmente eufórica, mal conseguindo disfarçar a alegria diabólica que sentia com minha suposta agonia final. Começou a fazer ligações discretas do meu próprio quarto, organizando coisas que só poderiam estar relacionadas à minha herança e aos procedimentos de inventário. Sim, vai ser definitivamente essa semana. Eu ouvi ela falar baixinho e ansiosamente. Finalmente vou ter minha liberdade financeira total, ela disse em outra conversa suspeita. Por volta das 9 da noite, quando o Marcos saiu temporariamente para buscar café na lanchonete do hospital, ela começou a revelar sua verdadeira face psicopática e cruel. Pensando erroneamente que eu estava completamente desacordada e próxima da morte, começou a falar comigo como se fosse um monólogo de vilã de novela mexicana. Finalmente você vai parar de ser um empecilho irritante na minha vida, sua velhota inútil, ela disse com uma crueldade gelada que me deixou literalmente aterrorizada. Você realmente achou que eu não sabia que você estava desconfiando de mim e fazendo perguntas inconvenientes? Ela continuou com desprezo total. Por isso mesmo resolvi acelerar drasticamente as coisas. Aquele médico incompetente é primo do meu pai. Ele vai atestar oficialmente que você morreu de infarto natural. Ninguém jamais vai suspeitar de absolutamente nada. Meu sangue gelou completamente ao perceber que ela estava confessando abertamente uma tentativa premeditada de homicídio contra minha pessoa. Ela então tirou calmamente da bolsa um vidrinho pequeno de vidro escuro e uma seringa descartável nova. Isso aqui vai te dar um infartinho bem natural e convincente, ela disse friamente enquanto preparava a injeção letal com precisão técnica. Uma dose pequena de cloreto de potássio concentrado direto na veia, e você vai embora rapidinho e silenciosamente, sem ninguém suspeitar de nada anormal. Vão achar que foi o coração fraco da idade. Era exatamente nesse momento que eu entendi, horrorizada, que estava lidando com uma assassina fria e calculista, não apenas uma interesseira comum. Ela havia estudado meticulosamente métodos de assassinato que parecem morte natural em pessoas idosas. O cloreto de potássio em doses altas causa parada cardíaca fulminante e é praticamente indetectável em exames post-mortem simples se não houver suspeita específica de envenenamento. Era um plano diabólico que poderia ter funcionado perfeitamente se eu não tivesse descoberto antecipadamente. Foi exatamente à meia-noite em ponto que a porta do quarto se abriu silenciosamente e entraram a doutora Carla, a investigadora Maria, um escrivão de polícia que elas tinham trazido como testemunha oficial, e até mesmo um delegado especializado em crimes contra idosos. Estavam todos equipados com gravadores digitais profissionais e filmadoras discretas, registrando em alta definição a confissão completa da Cíntia. A expressão de pânico absoluto no rosto dela, quando viu as 4 pessoas entrando coordenadamente, foi algo que jamais vou esquecer pelo resto da vida. O que vocês estão fazendo aqui? Quem autorizou vocês a entrarem?
Ela gaguejou desesperadamente, tentando esconder a seringa assassina atrás das costas e o vidrinho de veneno na gaveta da mesa de cabeceira. Estamos aqui para flagrar em flagrante uma tentativa de homicídio qualificado contra a pessoa idosa, respondeu secamente o doutor delegado Marcelo Santos, enquanto o escrivão fazia as anotações oficiais necessárias. A investigadora mostrou para ela todas as fotografias em alta resolução que havia registrado. A seringa preparada, o vidrinho de cloreto de potássio, as expressões de ódio e crueldade no rosto dela durante a confissão. Você está presa em flagrante por tentativa de homicídio, estelionato agravado e corrupção de profissional da saúde, declarou solenemente o delegado enquanto a algemava. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você no tribunal. Imediatamente coloquei sobre a mesa todas as provas irrefutáveis que tinha reunido meticulosamente durante meses. As fotografias dos documentos falsificados, os extratos bancários detalhados com todas as movimentações fraudulentas, as gravações digitais das conversas dela confessando o golpe para amigas, os vídeos das câmeras de segurança, flagrando ela, roubando sistematicamente na minha casa. Mostrei cada documento falsificado, cada comprovante de saque indevido, cada evidência da rede criminosa de mentiras que ela tinha construído ao longo de anos. Toquei as gravações para todos ouvirem com clareza, ela contando detalhadamente para as amigas como estava roubando a sogra caduca e fácil, ela planejando friamente minha morte com o médico corrupto comprado, ela rindo cruelmente de como tinha conseguido enganar completamente meu filho inocente durante anos. A própria voz dela a condenava irrevogavelmente, sem nenhuma possibilidade de defesa ou negação. A reação da Cíntia foi exatamente o que eu esperava. Tentou chorar dramaticamente e fazer teatro emocional, tentou se fazer de vítima incompreendida e perseguida, tentou colocar toda a culpa em mim como se eu fosse uma sogra maluca e vingativa. Ela está inventando tudo isso porque sempre teve ciúme doentio de mim. Ela não suporta ver que o Marcos me ama mais que ela. Vocês não podem acreditar numa velha confusa e rancorosa. Mas as evidências técnicas eram absolutamente irrefutáveis e abundantes. Meu filho finalmente chegou correndo quando soube do que estava acontecendo no hospital e ficou em estado de choque total ao descobrir toda a verdade. Ver ele descobrindo abruptamente quem realmente tinha casado, ver o rosto dele se transformando progressivamente quando entendeu que tinha sido enganado e manipulado durante anos inteiros, foi doloroso para mim como mãe amorosa, mas absolutamente necessário para salvar nossa família da destruição completa. Mãe, me perdoa por ter duvidado da senhora. Como eu fui tão cego e idiota. Ele chorou desesperadamente nos meus braços. Eu quase perdi a melhor mãe do mundo por causa dessa criminosa. Ver meu filho finalmente livre da manipulação foi o momento mais gratificante de toda essa provação terrível. Chamei imediatamente a Polícia Civil direto do hospital. Ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, estelionato agravado contra idoso, falsificação de documentos públicos, apropriação indébita e formação de quadrilha criminosa. O delegado especializado disse que era um dos casos mais bem documentados e chocantes de crime organizado contra a pessoa idosa que ele já tinha investigado em 20 anos de carreira. As provas eram tão abundantes e detalhadas que nem sequer precisou de investigação complementar. O médico corrupto, Dr. Maurício, também foi preso na mesma noite como cúmplice. Perdeu definitivamente o registro profissional no Conselho de Medicina e foi condenado por falsidade ideológica e tentativa de homicídio. A mãe da Cíntia, que sabia de todo o esquema, foi indiciada como cúmplice e recebeu prisão domiciliar. Consegui reaver integralmente todo o dinheiro que ela tinha roubado através de processo judicial expedito. Foram exatos 47.200 raros no total, incluindo juros, correção monetária e multa que o juiz determinou como punição. Todas as contas bancárias dela foram imediatamente bloqueadas pela justiça,
Os bens adquiridos com meu dinheiro foram confiscados e leiloados, e ela ainda foi condenada a pagar uma indenização substancial por danos morais no valor de 25.000 Reilers. Meu filho pediu o divórcio imediatamente, ainda no hospital. Ele finalmente conseguiu enxergar a verdade completa. Entendeu como tinha sido cruelmente manipulado, como a própria mãe havia sido vítima da mulher que ele amava cegamente. Mãe, me perdoa por ter duvidado da senhora e defendido uma criminosa, ele chorou nos meus braços. Como eu pude ser tão cego e ingrato com quem me criou com tanto amor? Consegui juridicamente a guarda provisória das minhas netinhas queridas. O juiz da vara de família entendeu perfeitamente que elas estavam em risco severo com uma mãe que tentou assassinar a própria sogra por dinheiro. Hoje elas moram comigo em segurança. Estão sendo acompanhadas por psicólogas infantis especializadas para entender adequadamente o que aconteceu sem traumas permanentes. E estão se recuperando maravilhosamente bem do trauma de descobrir que a mãe é uma criminosa perigosa. Meu filho voltou para casa comigo com as meninas, exatamente como era antes dessa maldita aparecer na nossa vida. Estamos reconstruindo nossa relação familiar. Estamos superando juntos essa experiência terrível. Estamos mais unidos do que nunca como família. Ele entendeu definitivamente que uma mãe verdadeira sempre vai amar e proteger os filhos, independente dos erros que eles possam cometer, por inocência ou manipulação. Estamos mais fortes como família do que jamais fomos. A Cíntia foi julgada e condenada a 12 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio qualificado, estelionato agravado e organização criminosa. Está cumprindo pena na penitenciária feminina de segurança máxima e não tem direito à progressão de regime pelos próximos 8 anos. A rede criminosa toda foi completamente desmantelada e outras vítimas idosas que eles tinham golpeado anteriormente também conseguiram justiça e ressarcimento integral. Aprendi definitivamente que sogra experiente tem que ser esperta e desconfiada, tem que proteger ativamente a família, tem que confiar sempre na intuição feminina desenvolvida. Nunca mais vou confiar cegamente em pessoas só porque fazem parte da família por casamento. A experiência dolorosa me ensinou que o mal pode se esconder perfeitamente atrás de um sorriso doce e de palavras carinhosas e manipuladoras. Hoje durmo absolutamente tranquila, sabendo que protegi efetivamente meu filho e minhas netas dessa cobra venenosa que quase destruiu nossa família feliz. Meu instinto natural de mãe não me enganou nem um momento, e graças à experiência acumulada de uma vida inteira, consegui reverter uma situação que poderia ter terminado tragicamente com minha morte e a destruição completa da minha família querida. Se você é sogra e quer proteger adequadamente sua família dessas noras interesseiras, criminosas e perigosas, inscreva-se imediatamente no canal e compartilhe urgentemente esse vídeo. É fundamentalmente importante que outras mulheres saibam reconhecer precocemente esses sinais perigosos e se protejam adequadamente antes que seja tarde demais para reagir. A justiça foi finalmente feita. A família está completamente protegida e reunida, e essa nora criminosa aprendeu da forma mais dura que não se mexe impunemente com uma mãe determinada e experiente que está disposta a tudo para proteger os seus. Como diz o ditado antigo e sábio, casa da sogra, regras da sogra. E na minha casa, nora interesseira e criminosa nunca mais entra. A verdade sempre prevalece, e quem planta maldade colhe exatamente o que merece. Hoje minha família está unida, protegida e feliz, enquanto ela apodrece na prisão, pagando por todos os crimes que cometeu contra mim e contra outras famílias inocentes.